Bom dia! E eu preciso que esse projeto ele seja real. Então me perdoe por não estar postando essa semana no horário, mas eu prefiro estar postando de maneira correta diante de Deus, com meu secreto, com meu tempo, de maneira clara com o Senhor, para que esse projeto seja real, seja verdadeiro e não apenas áudios lançados numa plataforma. Eu preciso que isso venha com graça e com unção de Deus, porque Deus tem se alegrado de como isso tem sido feito. Então me perdoa por não estar postando no horário correto estes dias. Virá sim um novo formato do projeto, com louvor, logo no segundo semestre, a partir do dia 1 de julho. Mas até lá eu preciso que você tenha paciência com os horários. Assim como você tem uma vida real com o Senhor aí, eu preciso entregar algo real aqui nestes áudios também. Então, sem mais delongas, um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 170 da nossa jornada, dia 19 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio 24, Salmos 114 e 115, Isaías 51 e Apocalipse capítulo 21. Prepare o seu secreto, as suas anotações, o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para você neste dia. Se este projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 24. Continua mostrando algo muito bonito sobre o caráter de Deus. Ele não apenas está interessado em grandes atos de adoração, mas também na forma como tratamos as pessoas no dia a dia. O capítulo começa abordando o divórcio, não como um incentivo, mas como uma regulamentação para uma realidade já existente naquele povo. Mais tarde, Jesus explicaria que essas permissões foram dadas por causa da dureza do coração humano, mas que o plano original de Deus sempre foi a fidelidade e a aliança permanente. Em seguida, aparecem diversas leis humanitárias. Um recém-casado ficava 1 ano livre para dedicar-se à esposa. Podia ser assim ainda hoje, né? Um credor não podia tomar como garantia aquilo que sustentava a vida do devedor. O sequestrador deveria morrer. Tudo isso revela um Deus que valoriza a dignidade humana. A justiça divina não é fria, ela protege pessoas, famílias e relacionamentos. Um dos pontos mais marcantes é o cuidado com os pobres. O salário deveria ser pago no mesmo dia, porque o trabalhador dependia dele para sobreviver. O penhor de um homem pobre deveria ser devolvido antes da noite, para que ele pudesse se cobrir. Deus estava ensinando o seu povo a enxergar o sofrimento do próximo. A fé verdadeira sempre produz compaixão prática. O capítulo termina com as leis da colheita. Os agricultores não deveriam recolher tudo para si, mas deixar parte para estrangeiros, órfãos, viúvas. Isso é maravilhoso. Deus ensina que a prosperidade não deve gerar egoísmo, mas generosidade. Quem já foi alcançado pela graça de Deus deve se tornar instrumento dessa mesma graça na vida dos outros. E partindo agora para Salmos, capítulos 114 e 115. O Salmo 114 é uma celebração poderosa do Êxodo. Descreve a criação reagindo à presença de Deus. O mar foge, o Jordão recua, os montes saltam e a terra treme diante do Senhor. O salmista está mostrando que o Deus de Israel não é apenas Senhor do povo, mas também Senhor da própria criação. Quando ele decide agir, nada pode impedir os seus propósitos. O
capítulo termina lembrando um dos milagres mais impressionantes da caminhada no deserto. Deus transformou a rocha em manancial de águas. Aquilo que era impossível aos olhos humanos tornou-se provisão abundante pela mão do Senhor. O mesmo Deus que abriu o mar também fez brotar água da pedra. Ele continua sendo especialista em criar caminhos e recursos onde aparentemente não existe nada. Já o Salmo 115 começa com uma declaração que deveria marcar a vida de todo cristão. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Toda verdadeira adoração aponta para Deus e não para o homem. O salmista então contrasta o Deus vivo com os ídolos. Eles possuem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não tocam. Não podem fazer absolutamente nada. E diz ainda que quem coloca sua confiança neles acaba se tornando espiritualmente tão vazio quanto eles. Um versículo muito interessante é: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Isso não significa que Deus abandonou a terra, mas que Ele confiou a nós a responsabilidade de administrá-la. Desde Gênesis, o Senhor entregou ao homem a missão de cuidar da criação e refletir sua glória nela. Por isso, o Salmo termina convocando os vivos a louvar ao Senhor. Enquanto temos fôlego, fomos chamados para viver na terra como representantes do Deus dos céus. Partindo agora para Isaías, capítulo 51. É um capítulo de consolo para o povo cansado, ferido e desanimado. Deus começa lembrando Israel de suas origens. Ele manda o povo olhar para Abraão e Sara. Abraão era apenas um homem quando foi chamado, mas Deus o abençoou e multiplicou. Se Deus foi capaz de começar uma nação a partir de um casal improvável, também é capaz de restaurar aquilo que parece destruído. Ao longo do capítulo, Deus repete que sua salvação e sua justiça permanecem para sempre. Os céus passarão, a terra envelhecerá, os homens desaparecerão, mas a sua palavra jamais falhará. Em um mundo onde tudo muda rapidamente, Deus continua sendo a única segurança eterna. Ele é a âncora da nossa alma. O profeta então relembra o Êxodo, a forma que Deus abriu o mar, fez os remidos atravessarem, governando sobre todas as circunstâncias. Entenda isso, o passado não é apenas uma lembrança histórica, é uma prova viva de que Deus continua agindo. Se Ele fez uma vez, fará novamente. No versículo 16, Deus diz: "Você é o meu povo." Depois de toda disciplina, correção, Deus reafirma a sua aliança. O capítulo termina mostrando Jerusalém aflita, porém ouvindo a promessa de que o cálice da ira seria retirado. O Senhor não havia esquecido seu povo. O Deus que corrige também consola, restaura e renova a esperança. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse capítulo 21 nos leva ao destino final de todos os que pertencem a Cristo. Depois do juízo final, João vê um novo céu e uma nova terra. O pecado, a morte, a maldição e todas as consequências da queda finalmente desapareceram. O que começou em Gênesis encontra aqui seu glorioso desfecho. Deus não apenas salva pessoas, Ele restaura completamente a sua criação. O momento mais emocionante do capítulo talvez seja quando uma voz proclama: "Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos." Desde o Éden, o maior desejo de Deus sempre foi habitar com o seu povo. O pecado trouxe separação, mas a obra de Cristo removeu essa barreira.
Agora, Deus vive para sempre com os seus. Não haverá mais distância, véu, separação. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, luto, dor, sofrimento. Tudo aquilo que hoje nos faz chorar terá ficado para trás. O Senhor não apenas elimina a dor, Ele pessoalmente enxuga as lágrimas. Como Ele é lindo! Tudo aquilo que Deus prometeu será cumprido. O fim da história não é o caos, mas a presença eterna de Deus com os que foram salvos pelo Cordeiro. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, bondoso. Obrigada porque o Senhor revela o seu caráter a nós. Senhor, que possamos te adorar em todo tempo, em todo momento, de maneira real e verdadeira nas nossas vidas, que haja frutos reais de arrependimento sobre nós e que possamos ver, ó Deus, este grande dia, os seres humanos habitando no tabernáculo contigo, onde o Senhor mesmo enxugará toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas viveremos na presença eterna do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e esperamos por este dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 171 da nossa leitura.